crack, TikTok, seja lá o que for, e a relação intrínseca que essas drogas mantêm com os laços que nós estabelecemos em sociedade. Aí eu sei que você já vai me dizer, mas professor, você já deu um tema sobre droga esse ano, nós já trabalhamos essa vertente aí, sobre drogadição, vícios, crime e escambau. A questão é, o governo federal acaba de lançar um novo projeto, chamado Refeição em Família. E a proposta do projeto é incentivar que as pessoas estejam em família em pelo menos uma das refeições, porque, segundo o senhor governo, isso garante que os jovens fiquem afastados do consumo de álcool, de drogas e dos TikToks da vida, quem sabe, né? É uma visão meio ingênua, obviamente, mas que não está de todo errada. Afinal de contas, nós sabemos que a fragilidade dos laços com a família pode ser sim um agravante para adição a vários níveis de substância, né? Sabemos. No entanto, me parece uma visão meio simplória dada a complexidade da causa. Se o governo federal lança a campanha, então significa que nós temos que sim discutir e aprofundar o elo que eles estão debatendo, porque sim, isso vira tema de redação em tudo quanto é prova que você vai encarar nos próximos dias. Precisamos saber como discutir isso. Significa que nesse debate sobre drogadição, neste momento, eu vou deixar de lado as demandas vinculadas a narcotráfico, que eu já levantei pra caramba, e os problemas com segurança pública, e vou trazer uma abordagem mais focada em sociedade e as relações que nós mantemos com a drogadição. Compreendido? Então, vamos dizer que é um outro recorte do macro-eixo drogas, para entender como é que a gente chega perto dessas questões. Bem, eu não consigo dizer para você nesse momento, para conseguir contextualizar, qual é o primeiro momento na história da humanidade que as pessoas se tornam adictas de drogas. Não existem esses registros para nenhum tipo de droga, na verdade. Nem para o consumo de cigarro, nem para o consumo de bebida alcoólica, nem para a cocaína, nem para a heroína, nem para coisa nenhuma. Nós não temos registros precisos. Porque até onde nós sabemos, drogas fazem parte da construção da sociedade desde os seus primórdios. Não tem uma data específica. No entanto, nós conseguimos mais ou menos mensurar quando drogas começam a ser percebidas como um problema, como uma causa contra a qual lutar, ou pela qual tomar cuidado, ou uma realidade com a qual nós devamos, vamos dizer, pelo menos discutir, né? Pelo menos compreender como é que acontece. A situação, na verdade, data da formação das democracias contemporâneas, dessa estrutura de democracia dentro da qual nós vivemos hoje. E a nossa democracia, você sabe bem quando é que se compõe, ela vai ali de 85, com a redemocratização, de 88, com a promulgação da Constituição, e nos anos 90, com a formação dos componentes legais mais importantes da história desse país. No caso, a promulgação da Lei do SUS, por exemplo, que tenta, pelo menos, esquematizar e organizar o sistema de saúde público brasileiro. Então, não quer dizer que não consumiam drogas antes de 85, né? Antes de 85 a gente ouvia de tudo, de cola de sapateiro até cogumelo. Não é uma questão do início, é quando começa a ser percebido como um problema grave, que deveria mobilizar todas as instituições em torno de uma tentativa de controle. Então, organizam-se aqui sistemas importantes que vão mensurar o tamanho do perigo, principalmente o sistema de saúde e, obviamente, o sistema de segurança, né? Inclusive, se você assistiu a outra aula sobre drogadição ou o meu eixo de segurança que eu já tinha organizado antes, você deve se lembrar que essa data é fatídica, não só pela formação das democracias contemporâneas, mas porque é nessa data que a estrutura do tráfico começa a se tornar forte nos nossos vizinhos, né?
as potências andinas começam a exportar droga às toneladas e o Brasil se torna um terreno vulnerável por causa da exportação desses produtos, obviamente. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito, vou entrar na percepção do problema. E a partir dessa percepção, nós começamos a notar em quais formações da sociedade a droga encontra espaço para entrar, ou de que forma uma substância até então inocente, eu digo inocente porque era consumida em formações sociais, em grupos sociais, ou como componente farmacológico, medicamentoso, passa a ser um componente de vício ou um aspecto preocupante. Quais são os aspectos da vulnerabilidade? Bom, um dos primeiros aspectos da vulnerabilidade que você pode analisar é o fato de a droga ser vista tanto por nós, cidadãos, quanto pelo próprio governo federal, dentro de uma perspectiva de crime. E o que você faz com o crime, minha senhora? Qual é a sua noção a respeito do crime? Bom, crime você pune. Crime você leva ao juízo na instituição de justiça. O crime você encarcera. Tá, você não está totalmente errado, minha senhora. A noção, o raciocínio é esse mesmo. A questão é, se você percebe o problema como crime, você não desenvolve profilaxia. Você não envolve medidas que possam evitar que isso se desenvolva. Porque quando se trata de uma doença, de uma anomalia social, ou quando você entende que o problema não é só uma tarja de culpado ou inocente, você consegue trabalhar melhor a noção e até medidas para evitar que aconteça, inclusive medidas de acolhimento com os públicos vulneráveis ao consumo de drogas. Se você coloca o rótulo de crime, desiste, não existe a perspectiva de acolhimento, existe o punitivismo. Nós já falamos muito disso dentro das questões de segurança, em aulas em governo dos direitos humanos ou até o próprio sistema penitenciário. E sabemos que no Brasil essa noção de punitivismo é muito forte. Cometeu o crime, você pune, põe na cadeia, você espanca. E aí você não cria nenhum tipo de medida profilática ou de medida de prevenção, que seria muito mais importante, já que nós estamos pensando em evitar que o problema se desenvolva mais, porque já inclusive caiu num campo caótico, O projeto do governo federal agora, sobre essa ideia de refeição em família, é essa visão profilática, para entender, olha, a gente não pode continuar tendo a visão só da punição. As cadeias transbordam, o sistema jurídico já entrou em falência, já declarou falência, você sabe que não dá conta. Então, em vez de nós só tratarmos isso como crime condenável às masmorras, o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? Como nós podemos evitar circunstâncias? Esse pensamento até agora, até o 2021, ainda não tinha existido dentro do governo federal. E por quê? Porque o governo federal é patético, é burro, é limitado, não consegue entender a sociedade? Não necessariamente, porque governos dentro de democracias contemporâneas reagem aos anseios populares. Se a população deseja esse punitivismo, a única alternativa que o Estado encontra é executá-lo. Afinal de contas, ou você executa o que a população espera que seja executado, ou você não é eleito nas próximas eleições. Não é assim? É assim. Então nós estamos vivendo eu inclusive ouso dizer que nem é desde 85, é desde os anos 30, uma visão de política que não está focada em resolver problemas, está focada em agradar a população. E os problemas nem sempre são resolvidos quando se agrada a massa. A massa nem sempre sabe o que é necessário.
No caso da drogadição, a punição não é a resposta, nós sabemos, mas a resposta é evitar que a situação ocorra, né? Para evitar que haja contextos passíveis de punição. Então, esse modelo político em que a gente está é a famosa política de contentamento, sobre a qual Habermas tanto discute, eu mais ainda pela coerência disso com o populismo brasileiro, ou seja, de um modelo político cego para o carisma e a aprovação popular, não necessariamente para a eficácia e a solução dos problemas. Essa é a visão de contentamento discutida por Habermas, de uma noção de Estado que só existe para fazer o povo rir, não necessariamente para fazer o povo viver bem, né? E nisso a gente sabe que as medidas profiláticas em relação ao consumo ou a políticas de prevenção acabam nem aparecendo. Então nós vivemos a partir disso uma imensa atrofia da assistência social no que diz respeito à prevenção do consumo de drogas, e aí vão todas: tabaco, álcool, crack, heroína, cocaína e derivados. O que eu chamo de assistência social? As medidas conjuntas, na verdade, não só da assistência, mas também do apoio de saúde e segurança pública. Serve para inúmeros setores. Para drogadição, fraca, muito fraca. Mantém isso aqui, pune. Sistema de saúde, pune. Sistema de segurança, pune, mas não necessariamente evita, sabe, que ocorra. E claro, nessa atrofia da assistência social, nós passamos por uma negligência muito grande do Estado em relação a políticas afirmativas que previnam o consumo de drogas. Porque, veja, temos aí um PROERD? Temos, mas agora compare o alcance de um programa como o do PROERD com as taxas de drogadição nesse país. Só na última década, por exemplo, o consumo de tabaco cresceu 40%. E olha que eu estou falando de uma droga lícita. Pense aí o alcance das outras, né? Pense a questão do álcool, por exemplo, que é consumida no Brasil da faixa dos 14 anos até o fim da vida e quase que normalizada culturalmente. Então não existe uma atuação do Estado suficiente para alcançar o consumo expressivo de drogas ou para atuar junto à população para evitar que esse consumo chegue a acontecer. Você compreende? Então não estou dizendo que não tem, que o Estado é completamente ausente. Estou dizendo que o alcance dessas políticas não chega nem perto do tamanho do problema. E aí nós, claro, sabemos apontar o dedo. Maconheiro, né, alcoólatra, chapado, drogado, cracudo, a gente tem inúmeros rótulos para isso. Você tem que ir para a cadeia, você tem que apanhar, você tem que tomar banho de jato de água fria, isso aí tem que ser corrigido. Nós temos essa perspectiva. Mas o que é preciso fazer para evitar que isso ocorra? Ou para evitar que essas pessoas cheguem numa condição de vulnerabilidade tão expressiva assim? Você não vê nem a população discutindo, porque ela está imersa nessa visão punitivista. Nós somos todos filhos da guilhotina, eu vivo dizendo isso em aula, né? Herdamos essa perspectiva da forca, da guilhotina, das punições, das masmorras, a gente gosta disso. E aí o sistema de assistência social e a atuação de um estado de prosperidade fica em segundo plano. Caímos na teoria das janelas quebradas, discutida na escola de Chicago por dois grandes pensadores, né? O James Wilson e o George Kelly. Ambos mencionam que quando existe presença desse moço aqui, e essa presença
se traduz em cuidado, a realidade de vulnerabilidade e descontrole não chega a acontecer. Até os contextos criminosos são afastados. No entanto, basta que haja uma janela quebrada, basta que haja um sinal de abandono ou de falta de cuidado para que esse contexto do descontrole apareça. O Brasil inteiro é um contexto do descontrole. A gente não está só com a janela quebrada, né? A gente está com a casa inteira demolida. O contexto é de completo abandono. Então fica fácil esses quadros de descontrole nos alcançarem. E a gente sabe que esse descontrole com drogas lícitas ou ilícitas reflete no caos da segurança pública, reflete no caos do sistema de saúde pública, reflete no impacto pesado no nível de formação profissional, hoje de jovens, né, de crianças, adolescentes, de jovens adultos para o mercado de trabalho. São pessoas que geralmente não se incluem, são pessoas que não produzem renda, que entram num contexto de vulnerabilidade ainda maior e ficam, claro, à mercê do crime organizado, do poder paralelo e de um quadro cada vez mais desestruturado, né? Então, esse nível de visão sobre o que são drogas no país e essa noção de que é um crime que precisa ser punido, infelizmente, já está meio obsoleto. E, felizmente, o próprio governo federal já percebeu essa obsolescência e está começando a trabalhar em torno disso. Começando. Infelizmente, aqui, o próprio sistema de saúde não colabora, né? Se para a população droga é crime e tem que levar bala, e tem que levar ferro, e tem que haver punição, para o sistema de saúde, a droga é a doença que precisa ser tratada. Está errado? Não totalmente, só está meio ultrapassado. Bom, vamos dizer que no que diz respeito ao sistema de saúde, nós ainda somos muito influenciados pelo modelo hospitalocêntrico. Já mencionei isso demais nas aulas sobre saúde pública e é um campo que eu preciso sempre reforçar. O que é o tal do modelo hospitalocêntrico? Você está vendo aqui que é centrado no hospital. O que isso quer dizer? Quer dizer que o sistema de saúde está focado na doença, não na promoção de saúde, como a Lei 8080 diz. E quando existe a doença, nós encaminhamos o sujeito para um tratamento. A questão é, se você tem na família qualquer pessoa envolvida com drogas, lícitas ou ilícitas, primeiro você deve saber que o consumo dessas drogas, em maior ou menor grau, deixa marcas indeléveis na sua saúde, tanto física quanto mental. E não é só na pessoa que consome, né? Na família, nos amigos, em todo mundo que está em volta. Ou seja, é como se fosse um efeito de radiação. Todo mundo é afetado. E não dá para você reverter radiação. Uma vez impregnada, para sempre impregnada. Quando nos referimos a drogas sintéticas ilícitas, como é o caso de crack, cocaína, heroína, metafetamina e todas as outras consumidas por aí, nós sabemos que uma vez viciada, para sempre viciada. Ah, mas que absurdo você está falando, uma pessoa viciada pode reverter o quadro do vício e se tornar limpa? Nunca. Converse com qualquer médico que você tem aí na sua convivência, nunca. É substituição. Substitui-se a droga pesada com efeitos psicotrópicos intensos por medicação controlada. E essa medicação controlada vai impedir o colapso das crises de abstinência e vai haver dependência de tratamento químico para sempre. O corpo e a mente dessa pessoa nunca mais vão ser os mesmos. E a inclusão social, por via do mercado, da educação, seja lá por qual via for, nunca vai ser realmente satisfatória. Vai ficar sempre uma sequela. Então você acha mesmo
Que o sistema de saúde precisa esperar as pessoas adoecerem para depois tratá-las, considerando que não existe tratamento eficaz? Você está entendendo qual é o problema desse modelo hospitalocêntrico? Esse sistema de saúde dentro do qual nós estamos espera que as pessoas adoeçam para depois tratá-las. E quando se trata de determinados níveis de doença, a gente sabe que é para sempre, não existe tratamento ou reversão. A lei do SUS não trabalha nisso. A lei do SUS, promulgada lá nos anos 80, que é a lei, nos anos 90, perdão, que é a lei 8080 de 1990, propõe o contrário disso, propõe um modelo focado em prevenção, ou seja, é um modelo de promoção da saúde. E esse modelo de promoção da saúde está embasado em informação, em atenção comunitária, sabe, em equilíbrio social e integração das mais diversas esferas. Só não é seguido, não é seguido. Eu acredito que haja inúmeras razões para não ser seguido. O modelo é jovem demais, não houve instrumentos suficientes para fazê-lo funcionar. O fato de escrever uma lei não significa que a gestão de saúde pública foi treinada para executá-la. Uma coisa é a lei no papel, outra coisa é a administração do hospital mudar a perspectiva, né? Não houve investimento bastante, o sistema de saúde padece de recursos para fazer funcionar direito. Há inúmeras variáveis aqui no meio. O que a gente precisa saber não funciona. Então, nós ainda ficamos nesse modelo defasado, enquanto a lei propõe outra perspectiva completamente diferente. E aí, claro, né, depois que o leite derramou, depois que cheirou carreira até destruir o nariz, depois que injetou heroína até destruir as veias do corpo, não adianta o tratamento, é um tratamento caríssimo, multidisciplinar, porque envolve tanto tratamento químico como psicológico e social, e os resultados ainda são péssimos e as sequelas são eternas. Tá vendo? Por isso que eu estou falando que, embora a perspectiva do governo com esse projeto para colocar as pessoas em convivência e evitar o contato da droga tenha lá o seu fundamento, ela é ingênua se ela não conseguir trabalhar essas outras perspectivas também. A perspectiva da sociedade sobre o crime e o punitivismo e, claro, a mudança do modelo de saúde em que nós estamos, que está inevitavelmente atrasado. Sem contar que você não pode ignorar o grande preconceito que existe dentro do sistema de saúde com qualquer pessoa adicta de drogas. Existe preconceito, julgamento. Mesmo que a ética médica diga que esses julgamentos não podem acontecer, mesmo que o sistema de saúde deva estar sob o véu da ignorância, o julgamento acontece. O que é o véu da ignorância discutido por John Rawls? Não interessa as suas crenças, não interessam os seus valores morais. O paciente está na sua frente, atenda, sem julgamento, promova a saúde, não preconceito. Desde quando isso é seguido? São julgados. Então, quando chegam ao sistema de saúde, é porque tem apoio de alguém. Sozinho jamais, e o medo do julgamento, né? A maioria nem chega a procurar, morre nas ruas mesmo jogado. Então, isso ainda, dentro do modelo de saúde, ainda é um problema muito grave. Bom, mas onde entra a questão que o governo federal está discutindo sobre família? Família pode ajudar? A falta da família pode ser uma razão para esse consumo cada vez mais pesado de drogas entre os mais jovens, principalmente? Será que você que bebe até cair na rua e dá vexame, vomita até o lanche da terceira série, será que o seu problema é família? Você aí que toma trocentas drogas nas baladas para se sentir
incluído, ou legal, ou descolado? Será que seu problema é família? Bom, em parte pode ser. Sabe por quê? Isso, na verdade, é uma perspectiva psiquiátrica bastante recente na história da medicina e, na minha visão, faz muito sentido. Já adotei esse debate muitas vezes dentro de sala de aula. Bem, nós precisamos de laços. Nós somos seres que são só compostos por laços. Os laços que nós estabelecemos, os mais íntimos, com a família, com os nossos parceiros, ou os íntimos, os laços mais frouxos, com colegas de trabalho, com companheiros de festa, enfim, nós precisamos de laços. Quem fala sobre isso é o Buchanan, e o Buchanan tem uma tese sobre capital social, que é essa nossa dimensão de conexão. Então, se nós viéssemos aqui, sabe, com aquela pergunta filosófica profunda, qual é o sentido da vida? Para os humanos, o sentido da vida é conectar-se. A gente só ganha algum tipo de razão para existir a partir do momento em que nós nos conectamos. Então, a minha razão de existir está associada à conexão que eu estabeleço com você, a conexão que eu estabeleço com os alunos que já foram, com os alunos que virão, com as pessoas que se passam na rua, com a minha família, com todas as pessoas que existem no meu universo de atuação. Estabelecer esses laços é o sentido da nossa existência. E olha, você há de convir que estabelecer esses laços de forma, hoje, satisfatória, tem sido um dos desafios mais complicados da nossa vida. Está complicado, não está? Olha, nós temos várias razões para a fragilidade desses laços dentro da nossa pacata existência nesse planetinha. Uma das primeiras questões que inclusive afeta a dimensão da família é a nova dinâmica do trabalho, acontecida lá nas primeiras revoluções industriais, na nova distribuição social do trabalho, discutido demais, inclusive, por Emile Durkheim, porque as jornadas de trabalho se tornam cada vez mais intensas, você sabe disso, você trabalha para morrer, todos nós, e essa jornada de trabalho coloca a produtividade, o trabalho em si como prioridade na vida. A gente não trabalha para sustentar a família, a gente trabalha porque é preciso trabalhar, a gente trabalha para conseguir cada vez mais, para suprir as nossas ambições, os nossos desejos de consumo, e estabelecer laços com a nossa produtividade tornou-se mais importante, ou tem sido colocado como uma prioridade mais relevante, do que estabelecer laços com pessoas. Você troca tranquilamente um final de semana em família por um final de semana em trabalho, se você for ganhar mais. Você troca tranquilamente um dia de folga por horas extras, em que você possa juntar uma grana para fazer um churrasco, para fazer uma plástica, para comprar sei lá o que, uma roupa nova, você achar que você mereça, que nós vivemos dentro dessa dimensão, né? Então, entramos num circuito de importância sobre-humana para o trabalho. E aí me conta uma coisa, quanto mais o trabalho ganha relevância, menos relevância e menos espaço tem família, amigos, contatos. Você concorda? Você sabe disso, você sabe disso. Nós estamos cada vez menos afeitos às pessoas e mais afeitos à produção. E dentro de um sistema de crise econômica, nós temos que trabalhar cada vez mais, não só para bancar as nossas ambições, mas para bancar o arroz com feijão e a eletricidade em casa, já que está tudo uma fortuna. Pois é. Então, como ficam os laços? Como ficam os laços tão importantes para a nossa vida? Você compensa. Nós vivemos dentro de um sistema de compensação de laços. Ou seja, esses laços que são vitais para a nossa vida, se você não os estabelece com a família, com os amigos, com
com os crushes ou com quem quer que seja, você começa a compensá-los com açúcar, você começa a compensá-los com álcool, você começa a compensá-los com um cigarro, com uma maconha, com uma carreirinha de cocaína, com uma pedra ou com qualquer outra coisa que te conecte com o mundo. Então não entenda drogas como fuga, entenda drogas como conexão. Isso é uma visão nova dentro da psiquiatria e faz bastante sentido dentro da sociedade em que nós estamos. Então nós nos apegamos a substâncias químicas para compensar todos os laços que nós não conseguimos estabelecer com as pessoas, com família, com, vamos dizer, esse capital social. Então você começa a beber para conseguir se socializar, você começa a beber para conseguir dormir, você começa a comer doce desenfreadamente para amenizar as suas ansiedades, você começa a criar em substância química um parceiro que te dê alguma sensação de prazer ou que te dê alguma sensação de conexão. Uma espécie de amor, é uma espécie de amor. Entende de onde sai a visão do governo federal pela refeição em família? É aí, é tentar resgatar algum tipo de laço que nós não conseguimos mais estabelecer com a família, né? E aqui você percebe as consequências da perda desses laços e do trabalho sobremaneira excessivo em várias dimensões. Nós podemos começar com a nossa hipocondria, uma mania de doença sempre compensada com substâncias químicas, sempre compensada com drogas. Eu, por exemplo, estive viciado por um período, eu nem sabia que existia vício nisso, em analgésico. Você sabia dessa história? Eu me viciei em analgésico, sofro de enxaquecas há anos, desde os meus 20 anos, quando houve uma ruptura de laços dessa que foi traumática na história da minha vida. Comecei com as enxaquecas. E aí, claro, elas são, terríveis. A gente acha que a cabeça vai explodir a qualquer momento, nós vamos romper aqui um pedaço do cérebro. E eu fui transitando de medicações em medicações cada vez mais fortes, de analgésicos em analgésicos, até chegar a um ponto em que eu consumi uma caixa de analgésico de uma vez e a dor não amenizava, voltava dentro de pouquíssimo tempo. Procurando um médico fora da minha cidade, porque aqui nunca ninguém conseguiu me trazer solução, me disseram que eu não estava usando remédio para aliviar a dor de cabeça. Me contaram que eu estava tendo enxaquecas pela falta do remédio. Era o meu corpo viciado pedindo analgésico para poder suprir de alguma forma a ruptura do laço. Veja que nem era uma dimensão psicológica, era uma dimensão física. Você está vendo que a questão das drogas ultrapassa a escolha? Eu nem sabia disso. E do analgésico, meu senhor, para uma cocaína ou uma heroína, na verdade, que é também uma forma de analgésico, é um salto pequeno. Está entendendo a complexidade da situação? É isso aí. Então, nós entramos nesse circuito hipocondríaco, tanto pela necessidade de ter desempenho cada vez mais eficaz no trabalho. Você toma um remédio antes de ter o sintoma com medo de não ser produtivo, quanto para compensar as falhas dentro do estabelecimento dos nossos laços. Nós temos cada vez mais dificuldade de lidar com pessoas, você já percebeu? E a maioria começa a consumir cada vez mais substâncias para conseguir lidar. O álcool é o principal. Quantas vezes você não dependeu de álcool para conseguir falar ou conviver com pessoas? Quantas vezes você só conseguiu encarar seus amigos porque você estava chapado? Não é à toa que toda vez que alguém chega drogado para o meu lado, a primeira coisa que eu pergunto é por que você depende disso para lidar com pessoas? Não, é porque eu gosto, é porque eu curto. Não, você precisa disso. Qual é a deficiência social que você tem
que te impede de lidar com as pessoas de maneira lúcida. Sim, eu sou esse porre de pessoa que começa a interrogar todo mundo que vem bêbado ou chapado do meu lado. Consequência, ninguém mais chega bêbado ou chapado do meu lado, né? Então, você precisa estar chapado do meu lado, não significa que você não precisa de mim. Some. É mais ou menos isso. Não tem um pingo de tolerância. Deveria ter, sei que eu estou errado, mas não tem. Não adianta. Então, hipocondria é uma resposta. Além da hipocondria, claro, é resultado disso aqui o próprio autodesempenho em que todos nós entramos. Eu não sei dizer se a gente trabalha mais para compensar as carências dos laços e do capital social, para nos sentirmos bons o bastante para lidar com as pessoas, ou se o próprio trabalho se torna um tipo de vício. Os workaholics, né? Quem fala de alto desempenho, de praticamente todo esse circuito que eu estou discutindo, é o Han Byung-chul, né? Han Byung-chul, aquele coreano incrível, sobre o qual, inclusive, eu devo ter mandado uma aula inteira para você. É um dos maiores teóricos dessa doença contemporânea, da exigência por mais e mais, né? Sem contar o velho hábitos. Eu não vou deixar o hábitos para uma outra dimensão, que eu acho que cabe mais. Esquece o hábitos por enquanto. Então ficamos com essas coisas. Então, estamos compensando. E aí a visão do governo federal é: vamos evitar a compensação. Vamos criar uma forma de as pessoas conviverem mais e não precisarem de tanta droga para se sentirem amadas. Exato, né? Demais. Não sei se um almoço na semana vai adiantar ou se uma campanha dessa vai ser suficiente para, né, o nível de putrefação que essa doença está. Mas é a intenção, né? Além, claro, dessa compensação de laços, né, que eu acho que é uma das mais pesadas dentro das nossas relações familiares e sociais, dessa nova divisão da família e da fragmentação das instituições, olha, eu não posso deixar de dizer que nós vivemos dentro de uma cultura da drogadição. E de todos os níveis, meu senhor, do álcool, que é contado, inclusive, por artistas de stand-up, por humoristas, por toda parte, como algo legal, divertido, que dá acesso às melhores experiências, como o cigarro, ainda está na nossa cultura, como ícone de rebeldia, como ícone de maturidade, de sensualidade, né? Todo mundo se sente meio sensual fumando um cigarro ou um charuto ou qualquer coisa parecida. E claro, outras tantas drogas que prometem inclusão e participação nas maiores farras dentro das baladas. E aí vai de Michael Douglas até Paul bala, chiclete, seja lá o que for, para deixar as pessoas felizes, divertidas. Pesado demais isso aqui. Vamos listar o que está dentro dessa cultura da drogadição? A primeira coisa que eu preciso dizer são dos ícones midiáticos. Por isso que eu acho que só reunir a família em volta da mesa não resolve isso. Porque enquanto sua família está reunida em volta da mesa, existem inúmeros artistas dentro de uma cultura de massa que Theodor Adorno chama de indústria cultural, essa que é construída para vender, né? Essa cultura para vender, a que está na televisão, na internet, no cinema, por toda parte, vendendo a imagem da droga como algo descolado, como parte, inclusive, da imagem do artista. É difícil, por exemplo, você dissociar maconha ou cigarros de figuras como Rihanna, Ludmilla ou Snoop Dogg, né? Da mesma forma que nós vemos trocentos ícones da moda popularizando, né, de uma forma já bastante escrachada desde os anos 90, o consumo de cocaína para ganhar, né, os corpinhos magros e sexys. Afinal de contas,
nada emagrece com mais eficiência do que cocaína. Né? A gente tem a geração Coca, começada nos anos 90 até agora. E aí vão outras inúmeras drogas que trazem tanto beleza física quanto sensação de felicidade. Nós temos um movimento intenso em torno disso. Você há de convir. E aqui, essa indústria cultural não se alimenta só dessas figuras famosas, desses ícones que vendem a imagem, né, da droga como algo legal. E eu olho que eu nem entrei no álcool, porque se eu for entrar no álcool, a gente pega tudo do sertanejo e põe aqui, né? Porque eles entendem que tudo da experiência depende de você estar bebaço, de você estar transpirando álcool. Você sabe do que eu estou falando, né? De cabaré, que já tem nome de lugar onde se bebe, né? Até as bebedeiras, sei lá, de Gustavo Lima ou de qualquer outra figura que você quiser. É legal, é divertido, está nas letras, está nas lives, está em toda parte. Então, estão os shows bêbados e eles são legais, são ricos, são descolados, são figuras que nós queremos copiar. Porque a indústria cultural cria esses ícones que a gente quer copiar. Isso vende muito. Olha a casa do Gustavo Lima que você vê o tanto que vende. Né? Cada aparição dele chapado, ele compra uma mansão nova. É uma construção icônica. E depois como é que você debate a questão de alcoolismo com um adolescente que vê essas imagens como tidas de sucesso e de felicidade? Né? Como é que se desvincula? Então, o artista que você ama bebe, você não pode. Conta outra, né? Aí vem a noção de felicidade, que todas essas drogas vendem a noção de felicidade, de sucesso, né? A imagem do prazer. E nós vivemos dentro de uma cultura que sustenta o prazer a todo custo. Você precisa se sentir bem a todo custo, né? Isso é o imperativo do prazer discutido por Lacan, não é? Vivemos numa sociedade que te impõe uma felicidade compulsória. Você tem que se sentir bem, você precisa estar feliz. Só assim você realmente vai ter alguma forma de sucesso. Só assim você vai alcançar o que você precisa alcançar. É uma felicidade de uma geração Prozac que precisa rir de orelha a orelha, ou ela não está bem bastante. Exclui todo o espectro das emoções humanas para vender a ideia de que a vida precisa ser sempre cor-de-rosa. Seja você sóbrio, seja você chapado, mas feliz. Com esse ícone de felicidade, essa imagem da felicidade, né, que é essa distorção do que é a vida. Porque a vida não é felicidade em todo momento. A vida são instantes de satisfação, mas não. A imagem é feliz, altas aventuras, altos rolês, altas histórias, o tempo todo. Aí tá a cultura vista nas redes sociais, que faz parte dessa indústria cultural, no cinema, nas novelas, vista no TikTok, para todo lado que você for olhar. E aí entra tanto a imagem da felicidade quanto a sensualidade também vendida dentro desse contexto do prazer. Né? Então, estamos dentro de um circuito pesado. Aqui, então, você pode incluir como parte desse processo a força da cybercultura na venda dessa noção de felicidade. Hoje é uma das mais potentes e talvez hoje as redes sociais sejam uma influência maior para o consumo de drogas dentro do contexto contemporâneo. Você pode começar a perceber como pesa o consumo aqui. Não sei se um almoço em família conseguiria resolver o problema de novo, né? E claro, nós temos dentro dessa cultura da drogadição, né, a noção de produtos cada vez mais diversificados. Como não bastasse um valor cultural que te coloca mais próximo das drogas, afinal, só existe um churrasco feliz e satisfatório se ele estiver transbordando de cachaça.
Não existe balada que se preze sem uma bebedeira sem fim. Não existe farra que não seja alcoolizada, drogada e distorcida. Como se isso não bastasse, você ainda tem uma tonelada de opções de mercado te vendendo esses ícones de felicidade, de rebeldia, ou de satisfação, ou de prazer, seja lá o que for. Não preciso nem listar quantas marcas de cerveja esse país vende, explorando esses ícones todos. Não preciso te listar os produtos disponíveis para fumar, de narguile a pico de palha, né? Cada um vendendo um ideário diferente de inclusão social. Não preciso te falar da quantidade de drogas sintéticas disponíveis nos mercados, nas baladas, por toda parte, né? Você deve saber que a quantidade é imensa, E nada falando, né, que esses produtos podem te matar. Não! Vai te dar experiência para você curtir a vida doidada. E esse mercado é altamente lucrativo, né? Afinal, toda essa visão é ainda sustentada numa felicidade carpe diem, né? Viva hoje, você não sabe o dia de amanhã, vai que amanhã você não está nem aí. Você não vai estar mesmo, né? Vai ter uma overdose, vai morrer espumando a boca numa sarjeta imunda. Ninguém vai dar notícia da sua existência. Realmente, é só o dia de hoje que importa. Enfia a cara. Estão todos assim, né? Assim, não esperaram nem a pandemia terminar para se matarem aos poucos nessa missão suicida. É isso aí. Né? Então, se mate mais rápido, aproveite melhor o tempo. Está mais ou menos essa dimensão. Não morreu de Covid, morra de cocaína. Isso aí. Somos esse tipo de sociedade doentia, né? Terrivelmente doentia. E aí entra, claro, o hábitos, que eu ia citar antes e deixei para falar aqui, o hábitos discutido pelo Pierre Bourdieu. Hábitos diz respeito a um conjunto de comportamentos que te permite entrar ou não dentro de um grupo social. Beber é um desses comportamentos. Puxar um cigarrinho é um desses comportamentos. Cheirar uma carreirinha é um desses comportamentos. É isso aí. Ou seja, aderir a esses comportamentos te coloca dentro dos grupos, te faz amigos, te faz companheiros, né? Quem nunca teve os melhores amigos da vida em uma noite porque bebeu até virar o olho? Hábitos. Então, nós estamos muito preocupados dentro dessa cultura da drogadição com o pertencimento. Se você está no churrasco e todo mundo está bebendo até virar o olho, você vai ficar de fora olhando e rindo dos idiotas que estão se comportando como macacos retardados? Não. Você vai ser um macaco retardado junto. Afinal de contas, ter cérebro no meio de descerebrados é horrível. É extremamente incômodo e bêbado é uma espécie insuportável. Então você prefere ser um dos insuportáveis e não perceber. Então, nós estamos preferindo nos alinhar a uma sociedade doente a sermos excluídos por sermos saudáveis. É isso. A gente prefere, nós escolhemos isso. E não adianta você falar que o Ministério da Saúde avisa daqui, avisa de lá, porque essas autoridades que dão referência de saúde já perderam o carisma e a autoridade junto a nós. As instituições estão fragilizadas, zumbizadas, como eu já falei inúmeras vezes, e não tem crédito para falar. Tá, você vai morrer de câncer porque fuma. Nunca. Né? Isso aí é sensacionalismo, não existe mais essa credibilidade. Até porque, já falei isso várias vezes, né? Os danos são de longo prazo. Você não vai ter uma overdose porque acabou de puxar uma carreira de cocaína. Não. Isso vai ser depois de várias vezes. E você jura que está no controle. Você não está no controle, a droga já assumiu tudo. E aí, quando você percebe, você não consegue perceber mais. E aí a vida já se foi.
É assim para o álcool, é assim para o tabaco, é assim para qualquer coisa. São efeitos de médio e longo prazo. Como a nossa perspectiva de futuro foi completamente afetada pelo nosso imediatismo, a gente vive o agora, na força, na velocidade, na intensidade desse carpe diem, a gente não projeta o amanhã e esses danos que vão aparecer depois são sequer lembrados. Né? Então não adianta você tentar esclarecer isso. Não adianta você tentar falar sobre um futuro obscuro para uma sociedade que só enxerga o presente cor-de-rosa. Esse cor-de-rosa da felicidade, do sucesso. Isso é claro para você? Então, eu desconfio que se o governo federal quiser que essa campanha não morra na praia, totalmente ineficaz, com investimentos perdidos, ela precisa surgir junto com outras políticas afirmativas. Não vou dizer que ela é dispensável, não é. É uma boa iniciativa que vai na contramão do punitivismo, e eu já acho isso louvável, porque por anos nós não conseguimos ir em nenhuma direção que não fosse a de condenar e punir. Mas ela precisa vir com outras iniciativas que procurem rever o ordenamento do sistema de saúde, a perspectiva da indústria cultural e o esclarecimento da população sobre essas motivações que conduzem às drogas, sobre essa cultura da drogadição que é mais poderosa do que o próprio isolamento a que nós estamos condicionados, as demandas por trabalho. Precisa haver uma dinâmica mais complexa do que só almoçar em família. Para almoçar em família, cada um no seu telefone, cada um consumindo a cultura da drogadição por si só, fingindo que existe união e que existem trocas de laços nesse espaço, é uma ilusão, né? Nós precisamos de um trabalho real de entendimento do porquê nós nos tornamos adictos de